Vou apresentar para vocês aqui até o nível 6. E o nível 6 eu chamo ele de base, tá? Até aqui é o chão que a gente tem que pisar. Tem que pisar firme nesse chão para a gente aprender de fato o que importa no inglês. Se não está pisando firme aqui, é porque está capengando nas coisas mais básicas que a gente tem, tá? Então, eu chamo isso aqui de base training para os meus alunos, que é um treino base, mas para vocês aqui eu vou chamar de desafio dos níveis, porque estão sendo desafiados a falar mais rápido do que a resposta vai aparecer. Tá? Eu vou dar um trechinho para vocês traduzirem para o inglês, e esse trechinho vai ficando mais difícil. E a gente está trabalhando eles em cima de estruturas importantes, aonde acontecem as mudanças nas frases. E por isso tem alguns efeitos que são atalhos para que você consiga desenvolver a tua fala mais rápida. Tá bom, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó. Basic Training, e um dos primeiros efeitos aqui eu chamo de Speech Booster, que é um impulsionador de fala. Serve para quê? Destravar, unlock, speed up, acelerar, uma vez que destrava, ele acelera, e ele limpa, clean a tua pronúncia, tá bom? A gente está trabalhando com 2, 3 palavras de pronúncias. Cada vez fica mais fácil você acertar a pronúncia e falar mais rápido. E o objetivo é esse, é falar mais rápido, falar mais acertado e calcular cada vez menos o significado das palavras e a orientação das frases. Com isso, você consegue um sentence builder, um construtor de frases, porque você está justamente dominando estruturas chaves no inglês, tá bom? Terceiro nível, efeito que nós temos aqui nessa técnica é que você vai passar por várias partes da gramática essenciais, elas estão niveladas em termos de dificuldade, e ela vai se tornando cada vez mais fácil, porque quando você achava que não ia dominar uma prática, uma parte de uma gramática, achava ela muito difícil, você vê que tem camadas abaixo dela que você precisava entender. Uma vez que você entende aquelas camadas, ela fica muito fácil quando chega a vez dela, tá? Então essa daqui é um grande ganho para muitos alunos. Nível 1, galera, você vai ter que falar antes de mim 2 palavrinhas que vão aparecer aqui. Então, uma das palavras estão nessa primeira coluna, que é a coluna dos pronomes, ó. Eu significa I, você ou vocês, you, nós, we, eles e elas, they. Tomou nota aí? Então anota aí também a coluna dos verbos, ó. Verbo trabalhar, to work, ter, to have, ajudar, to help, e falar, to speak. Então, quando a gente juntar uma coluna com a outra, vai ficar parecido com esse modelo aí, ó. You work, que significa você trabalha ou vocês trabalham. Então, nós temos aqui, ó. Nós temos. Como é que fica nós temos em inglês? Fala para mim. We have. Então, você tem que falar antes desse tempo, tá? Eles ajudam. Procura aí na primeira coluna a palavra eles, na segunda o ajudam e they help. Vocês falam. Procura vocês, procura o verbo falar, junta os dois e fica you speak. Eu trabalho. I work. Você tem. You have. Não conseguiu fazer nenhuma mais rápido que eu? Repete que você vai conseguir. O grande lance desse treino aqui é porque se você repete, você consegue fazer mais rápido. Ah, mas professor, eu vou estar decorando. Não tem problema, porque você vai estar decorando estruturas. Tá? Olha aqui, ó, nível 2. Aqui é uma estrutura negativa. Você tem que botar o don't antes do verbo. Então, tá vendo 3 palavrinhas ali no modelo? Então, quem são os verbos aqui dessa vez? Ó, to like é o verbo gostar. To stop, parar. To play tem 3 significados, ó, jogar, brincar, tocar. To study quer dizer estudar. Então, estamos com os mesmos pronomes. I, you, we, they ainda. Então, como é que ficaria eu não brinco? Pro eu, procuro brincar, você sabe que vai botar o don't ali no meio. Então, fica, ó. I don't play. Elas não param. Como é que é o elas? Como é que é o parar? E they don't stop. Você não estuda. You don't study. Vai corrigindo a tua pronúncia. Aproveita, repete o vídeo
vai fazendo a correção da pronúncia. Nós não gostamos. We don't like. Vocês não jogam. You don't play. Então, para vocês que acham que está muito rápido, coloca numa velocidade mais lenta ou dá pausa no vídeo, tá? Mas a repetição vai fazer vocês melhorarem. E bem rápido, tá? Vocês vão ter um ganho de velocidade, de desempenho bem rápido ao repetir esse exercício. Como é que fica no nível 3 agora? A gente tem uma pergunta, olha lá o modelo, ó. Do you work? Você trabalha ou vocês trabalham? E embaixo tem uma pergunta negativa. Don't you work? Você não trabalha ou vocês não trabalham? Quem são os verbos aqui? To work, trabalhar. To have, ter. To prefer, preferir. To speak, falar. Só tem o prefer aqui que é diferente, que é o verbo preferir, tá bom? Então, a gente vai juntar duas palavras e vai botar o do na frente. Quando tiver uma pergunta com o não, o don't. Professor, não estou entendendo isso. Não está entendendo, você tem que ir lá na aula 0, tá? É uma aula preliminar, tem que entender primeiro a aula 0 para estar fazendo esse exercício. Aqui a gente não tem a explicação, a gente só tem a execução do exercício. Então, como é que fica a pergunta? Nós temos. Como é que você pergunta isso em inglês? Nós temos. Do we have? Eles preferem. Do they prefer? Vocês falam. Do you speak? Pergunta negativa. Eu não trabalho? Don't I work? Você não prefere? Don't you prefer? Nós não jogamos. Don't we play? Então, pessoal, tá com dificuldade, volta, tá? Temos mais uma aqui no meio ainda, ó. Como é que fica essa última aqui, ó? Eu tenho. Do I have? Pra gente fazer a diferença, né? Quando tem do, quando tem don't. Então, nível 4 aqui. Geralmente aqui o aluno começa a ter dúvidas e aí ele precisa da aula 0 para poder entender o que está acontecendo. Aqui a gente está executando apenas. Então os verbos aqui são o verbo to see, verbo ver, to have, ter, to go, verbo ir. Os pronomes mudaram. Agora o pronome é o he, ele, she, ela e o it quando não é um ser humano. Se não temos um ser humano, it é o que é o pronome usado, tá bom? Então eu cortei aqui o do e o don't porque a gente vai usar no lugar do do e o don't o auxiliar com o S, does e doesn't. Então no modelo aqui tem o S aparecendo no final do verbo. É isso que a gente vai fazer agora. Como é que fica? Ela vai. Busca o ela, busca o verbo ir, junta e coloca S no final do verbo. Fica he goes. Ele vê. Procuro ele, procuro o verbo ver, coloco o Szinho no final. He sees. Isso tem. It has. Então, o verbo to have, ele fica has. Tá legal? Agora, olha aqui no modelo, ó. Vamos fazer a negativa. Não usa don't, usa doesn't, porque é o S, né? Não entendeu? Vai lá na aula 0 para você entender. Então, ela não vai. Como é que ficaria a negativa do ela não vai? It doesn't go. Ele não vê. Ele não vê, fica it doesn't see. Isso não tem. It doesn't have. O que acontece, pessoal? Dá uma pausa antes das palavras aparecerem. Agora acabei botando mais rápido. Você pode também fazer esse treino com o mute ligado. Deixa sem som, deixa só aparecer na tela para vocês, né? Não vai ouvir o que eu estou falando, os comentários que eu estou fazendo, e pode acelerar ou desacelerar o vídeo. Então você faz só com o que está aparecendo na tela e você vai fazendo sozinho, sem ouvir a explicação. Então, ó, does he work? Esse daqui é o modelo da pergunta, certo? Então, ao invés do do na frente, fica o does. Então, como é que fica a pergunta? Ela vai?
Como é que eu pergunto isso? Ela vai? Does she go? Ele vê? Como é que fica essa pergunta, pessoal? Ele vê? Does he see? Isso tem? Does it have? E olha lá o modelo de pergunta negativa. Ele não trabalha? Fica, ó, doesn't he work? Então vamos parar. Ela não vai? Como é que eu perguntaria? Ela não vai? Doesn't she go? Ele não vê? Doesn't he see? Isso não tem? Doesn't it have? Então vamos dar uma olhadinha agora no review. A gente tem até aqui o nível 4, tá? A gente tem o modelo 1, que a gente trabalha com os sujeitos I, you, we e they. O modelo 2, que é o que eu apresentei agora, que é o trabalho com he, she, it. Então aqui a gente tem diferença de usar don't, doesn't, porque a gente está usando S no modelo 2, tá bom? Do e does. Então, como é que ficaria ele tem? Se encaixa no modelo 1 ou 2? É no 2, né? Porque eu estou usando ele. Então, ele tem, fica he has. Como é que eu pergunto? Você gosta? Do you like? Nós não jogamos. We don't play. Ela não aprende. He doesn't learn. Então aqui está aparecendo uns verbos diferentes, né? Vai aprendendo os verbos, ó. Learn, verbo aprender. To learn. Eu não estudo. Pergunta na negativa. Olha lá o modelo, ó. Don't I study? Ele ama? Fica essa pergunta, ó, terceira pessoa. Então, modelo 2. Does he love? Isso vai. It goes. Ela não fala. Pergunta na negativa. Modelo 2. Começando com ela. Doesn't she speak? Beleza? Então vamos apresentar aqui para vocês agora o verbo to be. Tá cortadinho lá no título, don't, do, does, doesn't. Por quê? Porque a gente não faz uso. É um sistema diferente. Tá? Como você vai ver lá na aula 0, a gente tem 2 sistemas. Esse daqui é o sistema B. E os pronomes aqui embaixo do título, né? O I, ó, só fica ligado ao am. O he, she, it apenas ao is. E o you, we e they apenas ao are. No modelo eu estou mostrando para vocês uma afirmação com you, por exemplo. You are, na negativa. You are not, e esse not fica aglutinado, fica aren't. Are you, porque é uma inversão de you are. Quando a gente pergunta, a gente inverte. E aren't you, que é uma pergunta negativa. Então vai servir assim para qualquer um deles. Então o verbo significa ser ou estar. Tá? Qualquer outra dúvida, vai lá na aula 0, pessoal. Como é que ficaria eu sou, eu estou? I am. E como é que ficaria negativo? Eu não sou, eu não estou. I'm not. Que não usa don't, né? Como é que ficaria nós somos, nós estamos? We are. Ele está sempre falando antes de mim, tá? Nós não estamos, nós não somos. Como é que fica negativa? We aren't. Ela é, ela está. She is. E como é que ficaria negativa? Ela não é, ela não está. She isn't. Elas são, elas estão. Eles são, eles estão. Traduz isso tudo aí para mim? They are. Tudo isso significa they are. E a negativa disso tudo? Elas não são, eles não são, elas não estão, eles não estão. They aren't. E agora, você está, você é, vocês são e vocês estão. Verbo to be, pessoal. Ter ou estar, né? Então, ó, você e vocês fica you are. E a negativa? You aren't. Você já está respondendo, né? Até antes, automático. Mas como é que fica agora a questão das perguntas? Ó, eu sou. Como é que eu pergunto? Eu sou? Eu estou? Como é que ficaria essa pergunta?
Então olha para o modelo, você vai ver que eu tenho que inverter, né? Então invertendo aqui fica, ó, am I, repete comigo, am I? E como é que ficaria na negativa? Am I not? E a próxima? Nós somos, nós estamos, como é que fica a pergunta? Are we? E na negativa, pessoal? Aren't we? Como é que eu pergunto? Ela é? Ela está? Ela é? Ela está? Como é que fica essa pergunta? Is she? E na negativa? Isn't she? Uma pergunta na negativa, tá? São perguntas, por isso que eu estou invertendo. Então, ó, elas são, elas estão, como é que eu transformo isso tudo em pergunta? Are they? Na negativa? Aren't they? Você está, você é. Vocês são, vocês estão, como é que fica? Are you? E na negativa? Aren't you? Pessoal, agora vamos adicionar uma palavrinha no final aí do verbo to be. E eu escolhi o verbo to learn, e esse verbo quer dizer aprender, né? Quando a gente bota eu estou aprendendo, tem que botar ing no final do verbo. O verbo vai ser assim. Por exemplo, ó, botar eu estou estudando. Você vai pegar o verbo estudar e vai botar ing no final dele. Como é que ficaria? Lembra do verbo estudar? Como é que fica? I am studying. Tá? Então o verbo era to study. Quando ele entra depois do to be, ele tem que ganhar ing. Ele fica estudando, aprendendo, saindo, ando, indo e indo fica ing. Tá? Eles estão tendo. Procuro eles. Vai ver qual o to be, qual a forma do to be que fica com eles, né? Que é o are. E o verbo ter, que é o have, bota ing. Então, ó, they are having. Você não está indo. Pensa no você. Procura a forma do to be, que é o are, né? Só que ele é negativo, ó, não está. Então é aren't. E o verbo ir, que é o verbo to go. Com ing fica, ó, you aren't going. Ela está ajudando? É uma pergunta. Então, se é uma pergunta, tem uma inversão. Então, quando você achar o she e achar o correspondente que é o is, é a forma do to be, com o she, né? She is, você vai inverter, vai ficar is she. Coloca o verbo help com ing. Is she helping? Eu não estou jogando. Vamos lá, pessoal. Agora, tenta fazer isso mais rápido. Isso tem que sair de uma vez só. I'm not playing. Quando eu acabo de mostrar, já tem automaticamente, ó, I'm not playing. Esse é o ideal, tá? Sempre antes de mim dando essa resposta. Nós não estamos trabalhando. Procuro nós, o não estamos. É a forma do to be na negativa, ó, a forma dele. We are. Na negativa, aren't. Então, ó, we aren't, verbo trabalhar com ing. We aren't working. Elas estão fazendo. Elas estão, é uma pergunta. Você tem o they are, que vai estar invertido, are they? E você tem o verbo fazer, que é o verbo to do. Pode ser também to make. Pode ser um dos dois, tá? Ó, are they doing? Ou poderia ser are they making? Ele não está aprendendo. Uma pergunta na negativa. Ele não está aprendendo, então ele, he. O correspondente ao to be é o is. Então a negativa isn't. He isn't. Inverte, ó, isn't he? E o verbo aprender é aquele lá no modelo, ó. Isn't he learning? Isn't he learning? Ele não está aprendendo? Outra pergunta negativa. Ó. Vocês não estão saindo? E vocês não estão, já está aí no modelo. Ó. E o sair é o verbo to leave. Então vai ficar assim. Ó. Aren't you leaving? Beleza, pessoal? A gente vai até o nível 6. Vou mostrar um overview aqui para vocês, tá? Sistema A é quando a gente usa o do. Sistema B é quando a gente não usa o do. A gente não usa don't para negar. A gente usa apenas o not depois do verbo. E a gente não usa... no sistema B a gente usa uma inversão. A gente não usa o do na frente para fazer a pergunta, né? Então no sistema A usa o do. E usa o do junto com o S se for no caso do he, she, it. Tá aqui o nosso overview, tá? Então agora vamos para o nosso último review. E é aqui que você vai fazer sempre o seu teste. Se você já ficou bom nesse exercício, chega sempre aqui no finalzinho do review
Vem direto nessa parte e treina ele para você começar. Usa ele como um aquecimento, tá? Bota uma velocidade mais rápida para você ir falando cada vez mais rápido. Então, como é que fica aqui, ó? Eu não estudo. I don't study. Eles são. Are they? Vai dando pausa se você quer fazer mais rápido, tá? Mais devagar. Você não vai. Don't you go? Ela não está ajudando. He isn't helping. Nós não jogamos. We don't play. Isso tem. It has. Eu faço. Do I do? Ele está aprendendo. Is he learning? Ela prefere. She prefers. Eles querem. They want. Nós não somos. We aren't. Eu não estou indo. I'm not going. Ela precisa. He needs. Nós não fazemos. Don't we do? Isso faz. It does. Eu estou tocando. I'm playing. Ele está? Is he? Ele não mora. He doesn't live. Então, galera, até aqui eu vou apresentar para vocês esse último review que a gente fez mais rápido, porque o intuito dele é você ter essa velocidade, passando por todas as diferentes estruturas, sabendo que esse aqui é o nosso chão. A gente tem que pisar firme nesse chão para aprender as coisas de fato que são interessantes no inglês, tá? Então, pessoal, achei muito difícil. Porque você está iniciando, está engatilhando. Isso quer dizer que você vai repetir, vai lá no nível 1, no nível 2, pegou, aprendeu um novo verbo, faz e segue esse modelo no novo verbo aqui. Esses verbos que eu estou trabalhando são iniciantes, são verbos iniciais, então pode decorar e estudar todos eles. E essa daqui é a fórmula para que você aumente a sua velocidade, destrave o teu inglês, aprenda frases mais rápidas, e com isso daqui, galera, você vai ter resultados mais rápidos, hein? Tenho certeza disso. Beleza, galera? Vamos manter essa prática aí. Vamos nos manter junto aqui nesse canal, hein? See you guys. Bye, bye.